Graça e paz vos sejam acrescentados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já chegamos ao 4º dia e nós percebemos então que Deus tem uma preocupação com o governo. Deus coloca um astro para governar o dia e outro para governar a noite. Deus faz separação entre dia e noite. E Deus se preocupa em que haja governo do dia e governo da noite. Quando nós abrimos o 5º dia, nós vamos continuar nessa existencialidade que Deus quer nos trazer das influências que a humanidade vai sofrer. E quando nós chegamos no 5º dia, o livro do Gênesis diz assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Existencialmente, nós vamos perceber, na Idade Média, logo no finalzinho da Idade Média, com a Reforma Protestante, que o Lutero vai criar uma frase, ele vai dizer assim: eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. E o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso de uma influência de maus pensamentos, de más intenções, de coisas más que serão propostas a nós, e elas serão tipificadas, então, nessas aves. Nós vamos ver as aves tirando pães do cesto de um homem no Egito, logo depois da interpretação do sonho que ele teve, onde José dizia que ele seria levado à morte. Nós vamos ver aves percorrendo toda a Bíblia. Aves abrigadas na árvore, na grande árvore do sonho do Nabucodonosor. Nós vamos ver aves no Apocalipse, quando vem a proposta da parábola da semente do grão de mostarda, que se torna uma grande árvore, é uma anomalia, e ali abrigam toda a sorte de aves. Então nós temos as aves tipificando más influências, maus desígnios, maus pensamentos. É só um tipo, mas é um tipo existencial, para que a gente compreenda como que a gente pode ser abordado por possibilidades de maus intentos. Da mesma maneira que nós vamos ter entre as aves a pomba. E a pomba vai significar em toda a nossa leitura bíblica o Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas elas podem imaginar, olha, a pomba vai tipificar o Espírito Santo por causa dela ser singela, frágil, bonitinha, branquinha. Não, a pomba ela vai tipificar o Espírito Santo de Deus por causa do som que ela emite quando ela está arrulhando. Rua é a palavra hebraica para espírito. E a pomba, quando emite aquele som que ela faz, é como se ela estivesse falando rua. E aí você vai ver a pomba na Arca do Noé, quando logo depois que cessam as chuvas, o Noé vai soltar uma pomba que vai carregar no seu bico um galho de oliveira. E aí então nós vamos ver no livro do Cantares uma fala linda que diz assim: pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a tua voz. Por quê? É porque quando a voz, o som que ela emite, é o som do Espírito de Deus. Então nós vemos que as influências, então, elas vão acontecer por parte de espíritos malignos e por parte do Espírito Santo de Deus. Não é macumbaria, não é superstição, não é sincretismo, nada disso. São realidades existenciais que, se nós não dermos crédito a ela, nós poderemos não perceber as metáforas que a Bíblia vai trazer para nós. Você vai ver que as sementes que caem à beira do caminho, elas são então comidas por pássaros.
aquelas sementes não vão frutificar, não vão florescer, não darão frutos. Então você vai perceber em toda a história da humanidade essa interferência por parte de aves e por parte da pomba, que tipifica o Espírito Santo de Deus. Também nesse dia foram criados os peixes e as suas espécies. Quando Deus vai determinar na sua lei, falando ao Moisés, ele vai dizer que tem peixes bons e peixes não bons. E o peixe, no Novo Testamento, ele vai assumir então uma característica muito interessante, porque será uma característica dos discípulos de Jesus. A tradição conta que quando eles se encontravam com medo dos romanos e com medo dos judeus, eles tinham o cajado na mão e eles riscavam no chão uma parábola. E aí a outra pessoa entendia o sinal e vinha e completava a parábola com o formato de um peixe. Então eles sabiam que estavam entre irmãos, eles sabiam que estavam entre pessoas confiáveis. Você vai perceber que Jesus, quando chama o Pedro, o Tiago e o André para serem seus seguidores, para serem seus discípulos, Jesus vai dizer para eles: olha, vocês venham após mim e eu os farei pescadores de homens. Então, o peixe, ele vai ter essa conotação de um povo de Jesus, de um povo seguidor de Jesus, de um povo que vai assumir essa nova identidade em Jesus. Peixe bom. Peixe bom vai estar tipificado ali. Mas nesse mesmo dia também foram criados os répteis. E o réptil ele vai assumir aquela forma, logo no jardim do Éden, de uma serpente que vai encontrar com a mulher e vai propor à mulher uma outra forma existencial. Olha, tem uma possibilidade de você ser melhor e maior do que você é hoje. E de onde vem então essa proposta? Da serpente criada no quinto dia. Então o quinto dia, ele fala para nós basicamente de influências externas, de coisas que acontecem à nossa volta e de coisas que transformam a nossa existencialidade. Nós precisamos perceber o cuidado de Deus. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele vai chegar e vai ter um encontro com os seus discípulos numa praia. Jesus chega ali na praia e fica ali colocado discretamente, até que alguém diz: é o mestre. E o Pedro, então, ele vai se atirar na água e ele vai ao encontro de Jesus. O Pedro, ele tem muitos remorsos. O Pedro, ele tem muito sofrimento por coisas que ele fez, que mesmo Jesus o tendo avisado de que ele o negaria, ele conclui aquela profecia. Ao ser questionado se ele andava com Jesus, ele disse: eu nem conheço. Mas é muito importante nós percebermos o que acontece naquele lugar. Naquele lugar o Pedro vai ser perdoado. Naquele lugar o Pedro vai ser restaurado. Naquele lugar o Pedro vai receber uma nova missão. Jesus vai dizer para ele: olha, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E ao mesmo tempo que Jesus está tratando ali com Pedro sobre ovelhas, existe uma fala maravilhosa que na nossa Bíblia tem um subtítulo de A Pesca Maravilhosa, onde os discípulos vão lançar as redes, eles vão trazer a rede para a praia para conseguir tirar a rede do mar, e a Bíblia vai nos dizer que nesse dia eles pegaram 153 grandes peixes. Nós não sabemos por que alguém resolveu contar. Nós não sabemos se eles ficaram maravilhados com o tamanho dos peixes, com as espécies dos peixes pescados, nós não sabemos. Mas o número 153 grandes peixes, ele vai tomar um significado, porque logo depois, quando nós vamos ler no livro de Atos, as pessoas que estavam presentes em Jerusalém, no dia do batismo com o Espírito Santo, o Lucas relacionou ali 17 nacionalidades. E 153 é múltiplo de 17. E se você dividir 153 por 17, vai dar 9. E 9, nós sabemos que fala muito
da operação do Espírito Santo na vida da igreja. São 9 dons espirituais, são 9 frutos do Espírito. 153 grandes peixes. Estava profetizado ali naquela praia, dentro do trabalho que o Pedro passaria a fazer para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo relacionado ao quinto dia. Peixes, répteis, aves e a pomba. Tudo relacionado ao quinto dia. Isso vai percorrer uma trajetória existencial que vai dar significado a muitas coisas que nós não compreendemos às vezes na Bíblia. Sobre as metáforas que nos são propostas e que querem dizer para nós do cuidado de Deus e dos desígnios de Deus. Nós precisamos compreender da parte do Senhor o nosso ministério. Nós seremos então pescadores de homens? Ou era uma missão só para o Pedro? Era uma missão só para o João e o André? Pescar vai trazer a nós que tipo de responsabilidade? Trabalhar para o Senhor vai trazer a nós que tipo de serviço prático? Querido, o serviço prático é que nós vamos tirar dos mares e nós vamos tirar dos rios. E os mares vão significar para nós, na metáfora bíblica, o mundo todo. E os rios vão significar para nós religiões. A nossa função em testemunhar de Deus, pela operação do Espírito Santo, é tirar do engano da vida do mundo e da vida religiosa as pessoas que são peixes bons. Peixes bons. Um número pleno, 153. Não tem um limite, é um número pleno. E nós precisamos compreender que nós somos comissionados para podermos realizar essa obra para o Senhor. Na criação do quinto dia, estava previsto que haveria toda sorte de dificuldade para nós. Nós vamos ver a interferência do Satanás na vida da humanidade. Satanás significa tão somente adversário. Então ele é adversário por quê? Porque ele compete contra Deus e na competição dele contra Deus, ele tem o objetivo de nos desviar dos propósitos de Deus. E ele não vai medir esforços. E ele não vai poupar os seus seguidores, os espíritos malignos, de tentar nos tirar do propósito de Deus. Nós precisamos estar conscientes disso. Porque senão fica muito místico. As coisas elas começam a acontecer e a Bíblia passa a ser, então, uma coisa que é para ser analisado diariamente quando nós abrimos o jornal. Então acontece um fenômeno no céu e nós vamos ver cumprimento de profecia. Acontecem gafanhotos na Argentina e nós estamos vendo cumprimento de profecia. E tudo que vai acontecendo, nós estamos vendo cumprimento de profecia. E muitas vezes, a profecia que é dita sobre nós, sobre a nossa missão, sobre quem nós seremos e sobre o que nós faríamos em nome de Deus, passa batido. A gente não presta atenção, nós não nos apercebemos. O quinto dia, ele carrega para nós essa compreensão. No quinto dia, nós vamos perceber que do resultado da palavra de Deus, para que houvesse então pássaros e peixes, tinha um significado. De que nós existiríamos sendo influenciados pelo Espírito de Deus ou por espíritos malignos. Nós precisamos compreender isso para que nós possamos nos desviar disso. Louvado seja o nome do Senhor.